Oi pessoal, algumas pessoas me perguntam qual a diferença entre restauração e conserto de aparelhos antigos. Antes de responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho no conceito do que é um aparelho eletrônico. A eletricidade é um fenômeno natural que nos cerca, que sempre existiu, né? E mais tarde, nos últimos séculos, o homem descobriu que podia usar a eletricidade a seu favor de várias formas. Por exemplo, a invenção da lâmpada, né? Uma simples lâmpada, ela funciona com um conceito em que a eletricidade atravessa um filamento e, por causa da resistência natural do elemento desse filamento, acaba incandescendo e formando luz. Isso é um exemplo de usar a eletricidade a nosso favor, né? Usar o fenômeno da eletricidade para produzir luz através de uma lâmpada. Bom, mas por que existe eletricidade? Voltando um pouco mais, a eletricidade existe, é um fenômeno natural, porque os átomos têm elétrons livres nas suas camadas exteriores e os átomos trocam elétrons. Essa troca de elétrons e esse movimento de elétrons nos fios faz com que exista a eletricidade. Em tudo tem eletricidade, nosso corpo tem eletricidade, nós produzimos eletricidade simplesmente quando atritamos as mãos, né? Bom, já que o fenômeno natural da eletricidade pode trabalhar a nosso favor, em um determinado momento os homens descobriram então que podiam usar componentes eletrônicos, por aí que nasceram os componentes eletrônicos, para alterar o efeito normal, o efeito físico da eletricidade. E aí aos poucos começou a nascer os circuitos eletrônicos, né? Circuitos eletrônicos que fazem com que os aparelhos que nós temos deem o resultado que nós queremos, o efeito prático que nós queremos, né? Por exemplo, uma simples lâmpada, quando você coloca a eletricidade, né, nessa lâmpada, ela vai produzir luz. Outras coisas, o seu barbeador elétrico, por exemplo, né? Lá dentro tem um motor que vibra pelo efeito eletromagnético quando você liga ele na energia elétrica. A sua televisão, dentro da sua televisão ou dentro do seu rádio, tem circuitos eletrônicos que fazem acontecer aquela mágica de você ter uma caixa que produz som, ou você ter uma caixa que emite imagens, né? Era assim que as primeiras pessoas reagiam quando viram o rádio, quando ouviram o rádio e quando viram a televisão. Caixas mágicas que produziam som ou que saíam imagem. O problema é que para conseguirmos os efeitos que nós esperamos dos aparelhos eletrônicos, o nível de complexidade desses circuitos foi aumentando cada vez mais. Quando nós olhamos um rádio antigo, ele é relativamente simples, ele tem poucos componentes e até é possível contar a quantidade de componentes que tem dentro de um rádio antigo. Porém, quando você avança na história, ao longo principalmente dos séculos XIX e do século XX, você vai vendo um nível de complexidade que aumenta exponencialmente de uma década para outra. Se você pegar televisores dos anos 80 e pegar televisores dos anos 90, a diferença é absurda. Os televisores dos anos 80, eles têm uma quantidade muito grande de circuitos, mas esses circuitos são visíveis, né? Se você pegar televisores uma ou duas décadas antes disso, anos 70 ou anos 60, os componentes são ainda maiores e ainda mais visíveis. Por que eu estou dando essa explicação? Porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos e são leigos, eles não são técnicos em eletrônica ou não são engenheiros. E as pessoas tendem, quase como uma coisa natural, a pensar que às vezes os defeitos que tem nos seus aparelhos são defeitos simples de resolver. Quantas vezes a gente ouve a pessoa chega na oficina com um aparelho e ela diz assim, eu acho que é um fusível, eu acho que é só um fiozinho. Por exemplo, no meu caso, que cuido do museu e das restaurações, é muito comum as pessoas me oferecerem aparelhos antigos, né, de interesse do museu, para fazer parte do acervo, e as pessoas já dizem, olha, eu liguei e está saindo som, não está saindo imagem, por exemplo, no caso de uma televisão. Mas eu acho que é só um fiozinho, porque ela funcionava, né? Ou a pessoa dizia, não, mas eu acho que é uma coisa simples, porque eu liguei e só fez um estalinho. As pessoas talvez façam isso, elas minimizam talvez o tamanho do problema, na esperança de fazer um bom negócio, né? De vender o aparelho por um valor maior, ou talvez aquele cliente que leva o seu televisor, o seu rádio, o seu aparelho de som numa eletrônica, ele tem essa tendência de minimizar o problema para pensar que ele vai gastar pouco.
Provavelmente isso é uma coisa psicológica, talvez a pessoa não esteja fazendo por maldade. A gente ouve relatos de técnicos em eletrônica que ficam até chateados, né? Eles ficam até alterados com o cliente quando o cliente faz esse tipo de coisa. Mas é uma tendência natural, é quase intrínseco do ser humano a gente querer descomplicar aquelas coisas que nos interessam, né? Bom, mas as coisas não são tão simples. Se você que é leigo e nunca olhou um televisor por dentro, nunca olhou um rádio por dentro, experimente fazer esse teste e olhe bem, com cuidado. Tire o aparelho da tomada, tenha certeza de que ele não está energizado e não toque em nada. Mas se você abrir o televisor, por exemplo, um televisor antigo, você vai ver que lá dentro tem circuitos muito complexos. E se eu for além nessa conversa e pegar, por exemplo, o esquema de um aparelho eletrônico, aqui eu tenho o esquema de um televisor antigo, isso aqui parece uma cidade, né? Tem um nível de complexidade aqui dentro para aquele que é leigo que é quase impossível de ler. Seria quase a mesma coisa de eu ou um de nós querer entender a partitura de uma sinfonia. É impossível, nós não temos como entender. Quem entende são os especialistas. Agora, você como cliente, quando você leva o seu aparelho numa oficina eletrônica, você não sabe, não pensa que tem esse nível de complexidade. Quando você olha para um aparelho eletrônico, por exemplo, como esse que está aqui na bancada, esses componentes que estão aqui dentro, você não entende, não sabe o que são. Mas você olha e tem a sensação que é uma mini cidade. Agora, se coloca no lugar do técnico que faz a manutenção nesses aparelhos. Imagina que o seu aparelho de televisor, ele tem som e não tem imagem. Ou ele tem som e só tem uma barra de brilho no meio da tela. Ou o contrário, ele tem imagem e não tem som. Ou só tem chuvisco na tela. Ou pior, ele não liga, ou quando liga dá um estalo, ou quando liga dá cheiro de queimado. Tudo isso pode acontecer no conserto de televisores, tanto televisores antigos quanto televisores modernos, de LED ou LCD. Bom, mas como que o técnico vai saber aonde que está o defeito? O técnico chega à conclusão do defeito porque ele sabe, na maioria das vezes, analisar esses circuitos. É como uma pessoa que está seguindo um mapa cartográfico para chegar num determinado lugar. Antes de existir o Google Maps ou esses tipos de aplicativos ou mapas eletrônicos, né, que nos levam via GPS nos lugares, nós tínhamos mapas das cidades, então a gente tinha que seguir um mapa para achar um endereço. No caso do aparelho eletrônico, quando você tem o circuito do aparelho, é como se fosse um mapa, com uma diferença. No mapa lá da cidade, nós conseguimos entender as ruas, as esquinas, as quadras, os pontos públicos, as praças, os prédios. Aqui, o leigo não consegue entender. Então, o trabalho de eletrônica é um trabalho de grande complexidade. O técnico em eletrônica leva muitos anos para aprender a entender esses circuitos, para aprender a localizar os defeitos. E na maioria das vezes, quando você fala com um técnico em eletrônica que a sua televisão de casa tem som, mas só tem uma linha no meio, ele já sabe o que é. Porque por dois motivos. Primeiro, porque ele já analisou esses circuitos em outras TVs e porque ele vive isso no seu dia a dia. Agora, o que acontece na maioria das vezes? A gente vê técnicos em eletrônica reclamando das pessoas que levam um aparelho para fazer o conserto e o técnico cobra lá um valor justo de mão de obra, R$100, R$120, R$150, e às vezes as pessoas são até grosseiras. As pessoas não entendem ou não querem entender que o nível de complexidade de um aparelho eletrônico é muito alto e o técnico ele demorou muitos anos para estudar e para aprender isso. Não necessariamente que um técnico tenha que ter um curso universitário ou um curso técnico de formação de eletrônica. Privilegiados conseguem fazer isso e é muito bom, mas o técnico não necessariamente que tenha isso. A maioria dos bons técnicos eles fazem cursos ou fizeram cursos nas fábricas no passado e foram aprendendo e foram desenvolvendo as suas técnicas. Um outro fator que existe que as pessoas não levam em conta é que a montagem de uma bancada de manutenção custa muito caro, muito caro. Se você olhar para as bancadas de manutenção, qualquer simples aparelho que tenha numa bancada de manutenção, como por exemplo um multímetro digital de boa qualidade, ou um multímetro analógico, ou um capacímetro, ou qualquer equipamento desses que para você leigo não consegue entender nem ouvindo o que significa isso, como se fossem notas musicais para um de nós,
esses aparelhos custam muito caro. Um aparelho como esse, moderno, que está aqui em restauração na bancada, um osciloscópio de boa qualidade, custa em torno de R$2.000. Todo aparelho que é caro, ele tem manutenção cara e eventualmente ele precisa de manutenção. Fora os custos que uma oficina tem, aluguel, água, luz, telefone, eventualmente um funcionário. Hoje tem muitos técnicos em eletrônica que estão trabalhando sozinhos porque não suportam mais esses custos. Eu fiz essa introdução para responder para vocês, aqueles que perguntaram qual a diferença entre restauração e conserto, porque na verdade toda restauração também é um conserto. A diferença é o nível de intervenção. Os aparelhos eletrônicos antigos que precisam de restauração, como por exemplo televisores, rádios e tantos outros, vitrolinhas que as pessoas gostam tanto, esses aparelhos eles têm um nível além de complexidade do que a eletrônica por si só já submete o técnico. Porque o técnico que faz restauração, e ele teve o privilégio de ter vivido naquela época que tinha esses aparelhos, que é o meu caso. Por exemplo, quando eu conserto rádios, como o vídeo que tem aí da restauração do Transglobe, eu consertava Transglobes quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Então, para mim é bem mais fácil consertar um Transglobe do que um técnico mais jovem, que começou há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Porém, o nível de complexidade de uma restauração é sempre maior, porque envolve não só consertar o aparelho eletrônico, que é devolver a funcionalidade do aparelho eletrônico, ou seja, que um rádio passe a sintonizar todas as estações, que tenha um som agradável, um som puro, que tenha uma boa qualidade de áudio. É isso que se espera de um rádio. A pessoa ou o técnico que faz a restauração tem que saber fazer isso e, além disso, tem que saber devolver a estética original daquele aparelho, sem alterar, é claro, as características vintage daquele aparelho. Muitos clientes ou muitas pessoas não querem que tire a mancha que tem no rádio ou o marcado que tem no gabinete, porque elas têm algum motivo histórico disso. Por exemplo, em algum momento da história, a pessoa deixou o rádio cair da estante e aquilo desencadeou um outro evento e aquilo ficou na memória dela. Aquela marca que o rádio tem, a pessoa não quer que tire, ela quer que conserte o rádio e mantenha com aquela marca. Resumindo toda essa fala, o que eu queria dizer para vocês, especialmente para você que é leigo, que está assistindo esse vídeo, você que é cliente de uma oficina de eletrônica, você não pode depreciar aquele trabalho, você não pode depreciar aquele profissional. A eletrônica é uma arte, não é uma profissão. Porque a pessoa que aprende a ler um circuito complexo como esse, a pessoa que dedica a sua vida a uma profissão tão bonita que é devolver a função original para os aparelhos que têm defeitos, ela merece ser respeitada. Tanto é que é para isso que existe o museu. Se você olhar na playlist do canal, você vai ver que nós juntamos uma televisão do lixão, literalmente, lá do Monte de Entulhos, e dedicamos muito tempo, esforço e dinheiro para restaurar a condição original daquela televisão. Por que nós fizemos isso? Por trás disso tem um motivo. Algumas pessoas até questionam, por que vocês põem tanto tempo, tanto esforço, tanta dedicação num aparelho que estava no lixo? A resposta é muito simples. Porque atrás desse aparelho, por detrás de ser um aparelho eletrônico, tem duas histórias de vida. A primeira história de vida, a pessoa que foi o proprietário daquela televisão. Em algum momento essa pessoa comprou essa televisão e pagou um preço caro por ela. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, os meus pais tiveram que fazer um consórcio para comprar uma televisão. Eles tiveram que parcelar em vários meses, se não me engano 2 anos para poder comprar uma TV, e tiveram que viajar mais de 50 quilômetros numa cidade vizinha para poder comprar a TV, porque não tinha na nossa cidade. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, tem outra história de vida por detrás de todo aparelho eletrônico, a história de vida do técnico, daquele que consertou essa televisão. E quantas histórias de vida bonitas tem por trás desta profissão? Infelizmente, a miniaturização da eletrônica, que foi uma maravilha que aconteceu nas nossas vidas, é isso que possibilita que vocês estejam assistindo esse vídeo. É isso que possibilita que eu tenha usado o meu próprio celular para gravar esse vídeo com alta resolução. Há bem pouco tempo atrás, apenas 10 anos atrás, a gente tinha que comprar uma filmadora, que era uma coisa muito cara. Eu lembro muito bem quando eu comprei a minha primeira filmadora, eu tive que parcelar ela em 24 vezes. Era muito caro. A gente gravava em fitas, as fitas depreciavam, as fitas magnetizavam, a gente perdia as fitas, né? Então, a miniaturização que trouxe a microeletrônica, que favoreceu a vinda do smartphone
e muitas outras coisas, ela foi uma maravilha nas nossas vidas, ela transformou a vida do homem. Porém, graças a isso, a profissão de técnico eletrônica se tornou cada vez mais depreciada. E falta muito respeito dos clientes em relação aos técnicos. Técnicos em eletrônica são pessoas que merecem ser respeitadas, são pessoas que merecem ser ouvidas as suas histórias de vida. E a partir desse vídeo, eu já vou deixar um spoiler para vocês aqui do canal, nós vamos iniciar uma série de vídeos entrevistando técnicos em eletrônica. Nós vamos ir nas eletrônicas, nós vamos fazer uma entrevista muito rápido com essas pessoas para que eles relatem um pouquinho da sua vida e da sua história. Restauração, então, recapitulando e terminando aqui esse vídeo, restauração é uma coisa um pouco mais complexa do que um conserto. Um conserto por si só já é uma coisa complexa, porque o técnico precisa descobrir aonde que é aquele defeito. E olha o que às vezes acontece, a gente vê reclamações dos técnicos, justas reclamações dos técnicos. O cliente leva o aparelho na oficina e o aparelho tem um determinado problema. E o técnico demora um tempo para dar esse orçamento, porque ele tem que pesquisar o defeito. Na verdade, para descobrir um defeito, o técnico tem que pesquisar, ele tem que descobrir o que é o defeito para poder dar o orçamento. E às vezes o cliente não faz o serviço, às vezes o cliente ofende o técnico, às vezes, pior que isso, o cliente abandona o aparelho, tornando a oficina um local de depósito de lixo eletrônico. Então reflita sobre esse vídeo. A profissão de técnico eletrônico é muito nobre e muitas pessoas dependem ainda dos técnicos em eletrônica. Eu às vezes ouço os colegas lá do norte do Brasil dizerem que tem muitas TVs antigas ainda lá funcionando. Então, pense nisso, você que é leigo e está assistindo esse vídeo. Respeite essa profissão. Do mesmo jeito que você é um profissional, você dedicou a sua vida para aprender uma profissão, seja ela qual for, desde a profissão mais simples, que exija menos estudo, até a profissão mais avançada, não importa qual seja, você dedicou a sua vida para fazer do mesmo jeito que o técnico em eletrônica dedicou a vida dele. Então, resumindo agora e finalizando, o restaurador, que sou eu, é uma pessoa que é um técnico em eletrônica e que dedicou a sua vida e se especializou para devolver aí a beleza e a estética dos aparelhos antigos. Então a diferença entre restauração e a diferença entre conserto é muito tênue, é quase a mesma coisa. Talvez a única diferença é que a pessoa que leva o seu televisor na oficina para fazer um conserto, ela espera do técnico que ele devolva o funcionamento normal. Ela não espera do técnico que ele faça uma limpeza, que ele faça como eu, que coloque a TV dentro da piscina ou dentro da pia e lave com água e sabão. Basicamente é essa a diferença. Fica aqui o recado, fica aqui a reflexão. Se você não tinha pensado nisso, a próxima vez que você precisar do serviço de um técnico em eletrônica, vá até ele e cumprimente essa pessoa. Dê os parabéns para ele por essa nobre profissão, por ele ter escolhido essa profissão tão importante, mas que hoje tem sido depreciada. Legal, pessoal? Se você gostou desse vídeo, espalhe para os seus amigos, deixe um joinha aí, curta o canal, compartilhe com seus amigos, ajude aí o Museu da Eletrônica a divulgar essa eletrônica clássica, essa história da eletrônica tão bonita que infelizmente está passando, mas que, de novo, os técnicos em eletrônica merecem a sua admiração e o seu respeito. Até o próximo vídeo.